Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, há um sorriso. Antes do cobertor, da roupa de frio, um sorriso. Antes da palavra de conforto, ou no silêncio que ouve, que dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. O Chico Xavier disse que nós espíritas temos todo o direito de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar ao trabalho, que é o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se esconder? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andarás, traga o melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor.
tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz de luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz de luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Até o amanhecer. Mais alguma? Para por aqui. Nós já estamos no horário. Lindas músicas, Paulinho, gratidão. Ok. Tia Conceição, será que travou? Esse eco do que estava dando aqui era do microfone alguém aberto? Não, era o seu. Mas agora tá bom. Ah, o meu estava fechado, eu não entendi o que estava dando esse eco todo. Gente, vamos fazer a nossa prece, porque nós temos um probleminha. Vamos. Todo mundo está ouvindo? Está dando para escutar todo mundo? Estou escutando. Tá. Abre seu vídeo, Tia Conceição. Então tá. Porque realmente eu estou com o celular ligado agora e eu não vou poder desligar. Daqui a pouquinho eu desligo. Nós vamos fazer nossa. Não entendo isso que acontece, gente. Vamos fazer a nossa prece. É que a senhora entra com duas identidades, Tia Conceição, acho que no celular e no computador. Pois é, eu não entendo isso. Tem que entrar só com uma. Não pode entrar com duas identidades. Pois é, mas eu não sei como que eu. Desliga uma, Conceição. Não, eu não sei, porque eu não ligo as duas, aí eu não. Deixa eu tentar fechar do Evélcio. Tenta abrir. Aqui está no seu computador, Tia Conceição. Tenta abrir aqui, está no celular, Tia Conceição. É, essa. Tenta agora falar. Você tá doida? Tá mudo. Nós não estamos ouvindo, Tia Conceição. Deu agora alguma coisa? Melhorou? Agora melhorou. Tá. Vamos ver então. Vamos fazer a nossa prece que a gente vai conversando, tá? Senhor Jesus, Mestre querido, estamos mais uma vez em teu nome, aqui para estudar, para conversarmos, Jesus, sobre o teu evangelho. Ampara-nos nesse momento,
para que possamos, Jesus, receber as intuições, as inspirações que venham do alto. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. Gente, deixa eu tentar abrir a câmera aqui agora. A Sônia não vai poder participar, ela está com a filha hospitalizada e avisou agora, porque ela estava com a intenção de fazer isso lá no quarto onde a menina está, mas aí a enfermeira proibiu. A enfermeira falou que não tinha condições, que eu entendi que ela não deve estar num apartamento, então não tem um lugar reservado para ela, para que ela faça esse trabalho lá. Então, nós vamos ler a perícope que ela faria com a gente e nós vamos conversar sobre ela. Vamos ficar atentos para nós não deixarmos o nosso estudo acontecer. Ela falaria para nós sobre uma perícope no capítulo 5 de Mateus, do versículo 37 a 47. Acho que é isso mesmo, deixa eu confirmar aqui. 27 a 47, a 37 que ela falaria. João Batista, Silvia, vamos aí, para a gente colaborar e todo mundo colaborar. Porque esse tema, ele está dentro do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os que têm puro coração. Então, é sobre o adultério, e a gente, então, tem esse capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo. E a gente começa, então, vamos lendo o nosso capítulo, a nossa perícope, que ela faz parte do seis contrastes na interpretação da lei. No Evangelho do Haroldo, é esse título que ele dá a essa parte. 6 contrastes na interpretação da lei. Então, nós vamos ler o pedacinho, a perícope que nos cabe, aqui no capítulo 5, versículo 27, até o 37. Então, diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o, lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos membros do que seja lançado o teu corpo inteiro no gema. Se tua mão direita te escandaliza, corta, lança-te, pois é melhor que perca os teus membros do que o teu corpo inteiro no gema. Foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto em razão de infidelidade, e faz adulterar, e quem se casa com a repudiada comete adultério. Outra vez ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, e pagarás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tomar um buraco branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é mal. A gente vê aqui muitos elementos que nós poderíamos estudar, muito. A gente poderia fazer um estudo prévio, né, Silvia? Com muitos elementos que a gente vê aqui
citações geográficas do Gena, citações de hábitos da época, que a gente teria um estudo assim muito profundo. E a gente promete fazer esse estudo em outra ocasião, porque merece a gente chegar lá na palavra, nos elementos que aqui traz para nós essa perícope. Mas eu queria começar até pelo final, pelo sim, sim e pelo não, não. Porque a gente tem uma noção, o sim, sim e não, não, de ser uma coisa irredutível. Então, assim, condenou, está condenado, não volta mais, não merece rever, não merece você olhar a situação da mulher, do homem, de quem cometeu o adultério, de quem cometeu o pecado, o erro. E, no entanto, a gente entende, Emmanuel fala muito para nós, que esse sim e não, não, não é a rigidez, não é o engessamento da posição que se toma, da opinião que se tem em relação às coisas. Também nesse sentido. Quando diz o sim, sim e o não, não, nós vamos ter um ensinamento que, para nós dizermos sim, para nós dizermos não, a gente tem que ter uma reflexão muito grande em cima do assunto, em cima da questão. E ainda tendo essa reflexão muito séria, muito grande, muito propícia, nós ainda podemos voltar atrás da decisão que se toma. Então, esse sim, sim, não, não, ele é uma situação muito abrangente para que nós possamos apontar o dedo, acusar alguém de adultério. Antes de nós entrarmos aqui, mais ou menos às margens do assunto, lembrando do adultério, que não é apenas aquele adultério que a gente conhece, o adultério do homem para com a mulher e vice-versa. Nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento, e eu creio que aqui, nessa fala, o que nós vamos aprender com Jesus hoje é essa questão do julgamento que não se deve ter em relação ao pensamento diferente do nosso, tortuoso do nosso, que a gente precisa ter essa cautela quando nós vamos fazer lá. Então, na época, era mesmo um crime a questão do adultério, mas Jesus, ele, como sempre, ele coloca a questão da lei como você entende, como você lê. Né? Como que você entende essa lei? Como que você vê essa lei? Então, nós temos aqui muitos elementos, né? Então, olha para você ver, quando a gente Kardec pega essa fala e vai colocar lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, pecado por pensamento, adultério. Então, ele busca exatamente essa falazinha lá em Mateus: aprendeis o que for dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, quando Jesus quando ele coloca esse pedacinho da perícope, é para nos chamar a atenção para o pensamento em todo o sentido em que a gente, já no momento, nós queremos condenar, nós queremos não ser sincero diante de uma situação, diante de uma reunião, de uma fala. Então, a palavra adultério, ela não é nunca, absolutamente, ela deveria ser entendida no sentido exclusivo da situação adultério sexualmente. Aí, quando a gente começa a entender muito isso, quando Jesus coloca isso,
Eu, porém, vos digo que aquele que pensou, aí ele usou aquele momento, aquele momento para poder introduzir que o pensamento, a gente, que nós pecamos muito pelo pensamento, muito, muito. E aí ele continua ainda, ele está lá em Marcos, quando ele fala assim, muitas vezes Jesus pregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo qualquer pensamento mal, como, por exemplo, nessa passagem, porquanto se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará. Então, Marcos, ele traz essa parte para poder colocar para a gente. A pureza verdadeira, então, do coração, que é falado lá na nossa bem-aventurança, ela começa no nosso pensamento. E a gente lembra muito disso quando nós vamos ler Pensamento e Vida, e que nós temos aquela grande descrição lá do autor, né, das etapas da nossa mente, dos andares, né, da nossa mente, que a gente esquece muito que nós somos adúlteros em muitos momentos da vida. Nós traímos a confiança de Jesus quando nós estamos nos propondo a uma reforma, quando nós estamos nos propondo a ajudar alguém, e no ajudar eu vou julgar em vez de ajudar, em vez de dar a mão. Isso é uma traição que eu faço na proposta que eu faço a Deus. Então, é muito bacana mesmo essa perícope, e a pureza que não está nos atos, essa pureza de coração que não está nos atos que nós cometemos, mas está, antes de tudo, no nosso pensamento. Então, aquele que tem puro coração, ele sequer ele pensa no mal. Sequer ele pensa que uma pessoa que está adulterando, que está traindo alguém, é ruim. A pessoa já pensa assim, pô, coitado, será por quê? Né? O que será que está acontecendo? Então, essa pessoa nunca tem a maldade no peito e no coração para dizer que não é puro de coração. E aí a gente começa a entender mais um pouco a necessidade perene que nós temos de cuidar do nosso pensamento, de entender que o princípio que suscita essa questão sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. E a gente sofre. Então, um pensamento nosso que é adulterado, que é modificado, nós vamos sofrer a consequência desse sofrimento. Ô, tia, deixa eu falar um pouquinho, posso? Quando você À vontade, João. Do livro Pensamento e Vida, me veio aqui agora, eu achei o capítulo é um espelho da vida. Emmanuel fala assim: o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Vamos lá devagarinho. Ó. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Vamos trazer isso para a vida, para a nossa vida cotidiana. Eu estou dirigindo o carro, aí alguém me fecha, dá uma fechada feia. Esse reflexo de agressão para mim, me vem aquela adrenalina que vai fazer ou lutar ou correr. Isso é um reflexo. Isso todo mundo sente, qualquer ser sente. Não tem como não sentir. Quando alguém te agride, quando uma pessoa íntima sua te faz uma agressão grave. Aí vem aquele choque. Esse é o reflexo. Esboça a emotividade. Qual que é a reação que você vai ter, tia? Quando alguém te fecha no trânsito, a vontade é você acelerar e fechar a pessoa igualzinho, para devolver
na mesma moeda aquilo que a pessoa o sofrimento que ela te fez passar, a ameaça física que ela te fez passar. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia minha inicial é passar a pessoa e fechá-la igualzinho para ela ver o que é bom para tosse, para ela sofrer igual eu estou sofrendo. Essa é a primeira ideia. O reflexo e a emotividade ninguém consegue reter, porque isso é automático. Mas a ideia sim, porque alguém me fechou no trânsito. Vai que essa pessoa está com o filho doente dentro do carro, tia. Se eu tivesse com meu filho doente dentro do carro indo para o hospital, eu não preocuparia com sinal de trânsito, com a pessoa, com ninguém. Vai que essa pessoa que fez isso com a gente está. Então, ela tem algum motivo para isso. Quando a gente compreende o motivo, a gente reduz essa ideia e de é, é, devolver. Você quer ver um exemplo claro disso, que é um exemplo ruim? As pegadinhas da TV. A pessoa vai naquele nível, até na hora que a pessoa vai bater, agredir o provocador da pegadinha, ele fala: para, é pegadinha da TV, olha para lá, a câmera. A pessoa fala: é brincadeira. Então, quando a gente compreende os outros, tenta compreender, se colocar no lugar, você muda a ideia que você plasmou. Isso nós podemos fazer. O reflexo e a emotividade, não. Quando vem a agressão, a gente sente. Mas a ideia que nós vamos. A ideia minha vai ser de esforço, de devolver, de vingar ou de compreender. E a ideia é determinar a atitude e as palavras que comandam as ações. Então, vem o reflexo, plasma a emotividade, todos nós sentimos, mas a ideia que nós vamos, o reflexo, aliás, esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia nós podemos mudar. E a ideia mudada determina a atitude e a palavra que comanda as ações. E aí a gente começa a ter domínio, império de nós mesmos. Mudar a nossa forma de compreender, ter mais compaixão, compreender que todos os outros erram, nós também erramos. Nós não somos perfeitos ainda. Nós temos que aprender a perdoar, uma vez que a gente falha também. Nós ainda somos falíveis. Nós ainda magoamos os outros. Às vezes por querer, às vezes sem querer. Nós somos como a história dos porcos espinhos que no frio juntam. E mesmo com os espinhos, que os espinhos machuquem uns aos outros, mas se juntam por causa do calor, né? Da necessidade de estar junto. Então, essa pureza, e acho lindo que Jesus pôs para nós, que os puros de coração são bem-aventurados, porque eles verão a Deus. Porque é pelo sentimento puro que nós veremos a Deus. E isso nós precisamos trabalhar dentro de nós. E nós podemos trabalhar dentro de nós. Nós vimos um estudo aí outro dia que os olhos, com quais olhos nós olhamos? Cuida para que teus olhos sejam luz, porque seu corpo vai ter luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes serão as trevas? A gente olha, quais olhos que a gente olha, meus irmãos e irmãs? A gente olha com olho de benignidade, de compaixão, ou a gente ainda olha com olhos de malícia, sabe? Com olhos maledicentes, maliciosos. E aí tomemos cuidado com o adultério, porque, igual você falou aí, de adultério sexual, de casal. Também, longe de tirar. Mas a gente, quando não segue os princípios cristãos, a gente está adulterando também. Está negando Jesus de novo. De novo. Negando e negando e negando. E é tão lindo que no Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece no meio dos discípulos, Atos, primeiro capítulo de Atos, a partir do versículo 8, ele aparece numa casa fechada no meio dos discípulos. Não tem uma palavra de recriminação para os discípulos. Todo mundo fugiu, tio. E todo mundo. Só João, o evangelista, ficou. Mas ninguém ficou. Pedro negou 3 vezes. Os outros tudo fugiram igual barata quando abre uma tampa de esgoto.
E quando Jesus aparece para eles, não tem uma palavra de recriminação para ninguém. Mas é importante que a gente compreenda que toda vez, todos nós que estamos aqui, já temos muita responsabilidade de dar testemunho. Quando a gente não dá o testemunho, nós estamos adulterando. Nós estamos adulterando o cristianismo. Quantos e quantos a nossa volta está de escandalizar o tanto de pregação de um Jesus violento, de ódio. Onde você vai pregar Jesus negando o amor ao próximo? Nossa, nós estamos longe da compreensão. Então, cuidado para a gente, que a gente, a gente tem adulterado muito, muito, todos nós. A gente fala, Mas é um. Vai lá. pode falar, pode continuar. Não, mas é um caminho. Isso não é. Esse reconhecimento da gente serve para conhecer. Porque toda vez que eu nego algo, não, eu estou deixando a minha sombra escondida. Quando eu reconheço, eu conheço de novo. Me reconheço que eu tenho adulterado, que eu podia agir diferente, que eu ainda não ajo nos princípios cristãos como deveria. Me esforço, mas não ajo, ainda vejo, olho com maledicência, ainda respondo onde eu não deveria mais responder, sabe? Ainda tem malícia nas minhas falas, no meu olhar, no meu sentimento. Por quê? Acho que ninguém aqui fuma, né, desse grupo. A gente vê cartaz de é proibido fumar? A gente nem vê. Você sabe por que que a gente não vê cartaz? Porque não toca a gente mais. Porque a pessoa que fuma, ele vê todos os cartazes não fume, onde ele não pode fumar. Porque para nós não é mais. Essa aí, nesse instante, nós pulamos. Então, a gente vê uma carteira cheia de dinheiro caída na rua. A primeira vontade é pegar e pegar o dinheiro todo. Uma pessoa boa nem pensa. Não passou na sua cabeça nem como? Como? Como que um ato infeliz vai passar na cabeça? Na nossa ainda vem. João, Olha lá, o inclusive pensamento ainda vem. lá no Evangelho, lá no capítulo 8, é colocado isso para nós. O indivíduo, ele não trai por falta de oportunidade, ele já traiu. Então, se ele tiver oportunidade de fazer as coisas erradas, de trair, de falar, ele já traiu. Então, ele se torna culpado pela mesma forma. Se tiver um jeitinho, ele faz. Então, Por isso que repressão, tia, repressão não é evolução. Repressão. A gente se privar por repressão de alguma coisa ainda não é evolução. É caminho. Que a gente. Aí no livro Momentos de Ouro, tia, tem uma fala de Bezerra de Menezes, numa reunião mediúnica. Ele está lá, aí a pessoa fala assim: doutor Bezerra, eu sou espírita há 20 anos, 25 anos, e esse trem de espiritismo está dando certo, não, devia ser mineiro, né? Está dando certo, não. Olha, eu sou espírita há quase 30 anos, eu ainda minto, eu ainda faço mal que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço. Eu estou longe da perfeição, doutor Bezerra. Eu ainda tenho um monte de problemas para eu resolver. Aí, doutor Bezerra fala assim: meu amigo, nós todos no Espiritismo estamos nos esforçando para evoluir. Antigamente, nós corríamos atrás dessas imperfeições. Agora nós corremos delas. Agora a diferença é essa. A diferença é que antigamente a gente se comprazia no mal. Agora a gente luta para não praticar o mal. Ainda pratica. Paulo de Tarso. O bem que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. O ser humano se iluminando para chegar no final e falar assim: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É necessário que eu me apague para que o Cristo brilhe. Mas no início ele falava assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço.
esse é o processo nosso de da emotividade, o reflexo plasmar a emotividade e a gente mudar a ideia na nossa mente. Porque a gente tem uma ideia e vai acalentando essa ideia. Uma ideia infeliz, meus irmãos, de vingar de alguém. E vai acalentando, acalentando, crescendo, crescendo. Daqui a pouco isso virou normal. Tá tranquilo fazer, porque a ideia está tão arraigada em nós que ela virou. Cuidado com a ideia que a gente tem plasmado. É isso que a gente precisa para purificar o sentimento. Coisa pouca não, gente. Uma vida é pouco para isso. Mas é caminho. É isso aí, que o adultério, ele para nós, ele é analisado na ótica da fidelidade, né, do amor físico, do amor, e mais principalmente da responsabilidade moral. Então, a gente tem essa questão, principalmente da responsabilidade moral. Eu lembro, quando a gente está sempre falando de pecado, ontem a Jéssica fez uma palestra maravilhosa aqui na nossa casa sobre pecado. Eu lembro, quando a gente vai lembrando lá do capítulo 23 do livro Céu e Inferno, que fala das penas futuras, né? Então, a gente vê que você precisa tomar cuidado com o seu pensamento para que o que você faz, que a gente faça, não se torne um remorso. Porque a partir do momento que o que nós fizemos, que nós traímos de alguma maneira, se torna um remorso para nós, aí a gente fica louco. A pessoa vai ter problema muito sério, obsessivo, e vai ser difícil de se curar. Então, e uma das coisas que nos leva a esse arrependimento é a gente adulterar de alguma forma. Adulterar de alguma forma. Adulterar a sua relação sexual, sua relação conjugal, adulterar a sua vida profissional, adulterar a vida de uma forma geral, é o que mais cedo ou mais tarde vai cair na nossa mente como arrependimento. E esse arrependimento, ele vai trazer para a gente esse remorso. E esse remorso vai buscar para a gente, vai buscar para nós, para perto de nós, obsessores, vai trazer a nossa vida do passado, vai trazer muita coisa que a gente não precisava ter e que a gente acaba puxando para nós. Então, Ô, nessa tia, partezinha. só um minuto aqui, tia. Joana de Ângeles fala para nós, tia, que o remorso é filho do orgulho. O arrependimento é filho da humildade. O remorso é um sentimento que eu falo assim, eu não podia fazer isso. Eu já sou espírita, eu não posso. Que absurdo. E eu sofro sem sair do lugar, tia. O arrependimento, eu chego para você e falo assim, me perdoe. Eu agi mal. Eu não devia agir assim. Eu não vou mais agir dessa forma. Eu não vou Pois mais. é. O remorso não tira a pessoa do sofrimento. O Uhum. arrependimento tira. E aí lá no Código Penal da Vida Futura, arrependimento, expiação e Expiação e reparação. 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 E o remorso é o sentimento do orgulho de eu já ser alguém e ter caído num erro, entendeu? Isso, Isso. e não arrepender, porque quando eu arrependo, eu não faço mais. É o E primeiro aí eu vou, passo, né? É o primeiro é o passo que a gente tem arrependimento, que dar para corrigir as nossas falhas, é esse aí. E aí a é gente tem arrepender. que arrepender, você arrepende aqui, encarnado ou desencarnado. Expiar, a gente expia encarnado ou desencarnado. Agora, reparar é só encarnado. Para reparar, a gente precisa reencarnar e fazer ter aquele contato, trabalhar junto com quem a gente traiu de uma forma ou de outra, para poder reparar os nossos erros. São os três passos que o Código da Vida Futura vai colocar para nós. E começa muito do adultério pelo pensamento. Né? Não chega a ser a ação
às vezes nem é praticada e já gerou um mal enorme na nossa evolução, só de pensar. Já gerou esse mal enorme que vai nos conclamar ao arrependimento para passar pela a expiação e até chegar ao ponto da reparação. Então, eu acredito que quando a gente vai estudar, que a gente vai pegar todos os elementos da perícope e a gente vai entender Jesus lá, ele dizendo isso que hoje a doutrina clareia para nós e que estava lá escondido atrás daquela forma de falar, né? A carta do divórcio, o Gena, que é o rio, né? O rio lá para jogar. O que seria esse Gena jogar no rio que a gente entende, às vezes tão mal entendido, né? Vai nascer cego porque fez isso, vai nascer sem o braço, porque fez assim. A gente às vezes entende tão mal essa questão aqui, entra na terra sem a mão para poder pagar o que passou. A gente sabe que tem disso, mas não é assim da forma que a gente entendeu, que a gente aprende, que às vezes a gente ensina tão mal para as pessoas, até mesmo para as crianças, né? Então, se a nossa mão ela se escandaliza, nós vamos ter a possibilidade de ficar sem ela, mas nós vamos poder nascer com ela e sem possibilidade de trabalhar com ela. Não quer dizer que nós vamos nascer defeituoso, só defeituoso do corpo, né? Defeituoso do corpo com ela lá. Então, aqui existe algumas questões. Ô, Silvia, você tinha levantado a mão, você baixou? Eu, eu tinha, tia, que eu ia ser redundante na fala, porque vocês falaram tão bem, né? Essa questão, só para finalizar, para a gente seguir, essa questão que Jesus nos traz, né? E o Espiritismo nos fortifica, que essa origem do bem e do mal, ela encontra-se dentro do nosso pensamento, nas intenções, nos desejos, na consciência nossa, né? Então, quando a gente vê esse erro, quando ele acontece, demonstra que muito tempo antes, na nossa mente, tudo aquilo já começou muito tempo antes, né? Antes de acontecer exatamente esse desvio, esse erro, nesse cultivo mesmo mental e emocional que a gente alimenta silenciosamente dentro de nós. Então, a doutrina espírita, ela vem numa profundidade enorme, tão grande, e nos traz que esse pensamento é força viva, que é criadora de sintonia, de campos vibratórios, essas construções espirituais. Então, reforça ainda mais, né, o quanto que a gente precisa tirar dentro de nós essas amarguras, esses rancores, essas vaidades, o aprender realmente a olhar, né? Na sequência aqui, a gente poderia até dar uma sequência aqui, porque aqui Jesus vai falar do olho Tia, por olho, dente por dente, demonstrando mais ainda a questão do sim, sim, não, não, que você, antes de você apontar o dedo, antes de você falar, quando ele fala olho por olho, dente por dente, eu te digo, eu, porém, te digo, como naquela história eu não vim destruir a lei, né? Não é isso, mas eu te digo, eu não vou nem chegar para frente, que no meu evangelho, no meu livro aqui, está até marcado, esse capítulo está todo marcado, está até marcado essa partezinha. Semana que vem, nós vamos ter o Reginaldo aqui conosco, falando sobre essa parte. Então, gente, a gente não pode perder. De jeito nenhum. O Reginaldo escreveu um livro assim, maravilhoso, que chama Yeshua, né? Jesus.
Maravilhoso o livro dele. Então, aí eu estou vendo aqui estou procurando aqui na minha relação, na minha escala, é ele que semana que vem vai continuar esse estudo, vai falar sobre a caridade moral e a caridade material, mas embasado nessa perícopezinha aqui. E com certeza eu. Paulinho levantou a mão, hein, viu, tia, para falar. Paulinho. Ah, tá. Ah, Com certeza ele não vai falar coisa linda para nós. Paulinho, pode falar. não, eu só gostaria de contextualizar tudo isso, porque hoje nós estamos aqui com 13 pessoas convergindo para que o Cristo nos pede, que é a lei de amor. Imaginemos nós, quando Cristo estava falando isso, vivendo essa lei do olho por olho, dente por dente, que era legal, quando pegasse alguém em adultério, levantar uma pedra e atirar. Então, quanto que ele lutou com relação a isso, né? Mostrando a lei de amor, mostrando que não era dessa forma. Ah, eu vejo assim que uma luta muito forte que já tem mais de 2.000 anos, e nós estamos ainda hoje nessa luta constante para a gente poder tentar se melhorar, né? E graças a Deus que veio essa doutrina, eu estava conversando com Silvia antes, que nos mostra o caminho, que nos mostra a melhor forma da gente se relacionar, da gente olhar no trânsito o outro, da gente ouvir realmente o que que o Cristo vem trazendo para a gente no nosso dia a dia, que não é fácil a gente nesse mundo. Agora, imagine há 2020, 2025 anos atrás. E nessa lei de amor, eu lembrei de um caso, que a gente tem que colocar, que é a lei de amor, né? Que perder a mão, teve um espírita até que estava numa reunião, ele participava de reunião mediúnica e tal, e numa situação, ele chegou ao ponto, né? Ele era marceneiro, de trabalhar a metade do ano confeccionando cadeira, mesa para os pobres, e a metade do ano ele conseguia confeccionar as peças para o seu sustento. E um belo dia ele vai passar uma peça numa serra, essa serra arranca a pontinha do dedo. E ele revoltado: não vou ser mais espírita, eu faço isso, eu estou aqui, eu estou fazendo para os pobres, eu estou fazendo a caridade, ainda perco a ponta do dedo? Bom, eu vou dar uma chance, eu vou ainda à reunião hoje. Foi lá na reunião mediúnica. E aí o mentor falou para ele: olha, você, em vidas passadas, você foi um senhor do engenho. Um escravo seu, por ter passado uma cana na moenda, você levou o braço dele junto e ele perdeu o braço. Ele desencarnou por conta daquilo ali, e você também um dia desencarnou. Ele entendeu toda essa problemática sua, mas você veio com a expiação ou aprovação de perder um braço. Só que através da lei de amor, cada ano que você praticava o bem, você ganhava um cotoco, você ganhava um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, até ter o merecimento de perder uma ponta do dedo. Então, a gente sabe que essa é a lei de amor, não é? A gente sabe que hoje esses que estão cometendo, né, as maiores atrocidades, um dia serão Cristo. Então, é isso que hoje, essa vantagem que nós temos, né? Porque antigamente é olho por olho, dente por dente. Nossa, mas a dificuldade da pessoa entender e as perseguições, porque eu mandava, eu era doutor da lei, eu fazia de tudo, eu tinha escravo, né? Eu dominava tudo. Então, eu vejo assim que hoje se torna mais fácil da gente
avaliar. Graças a Deus que tem vocês aí, que tem as cabeças pensantes aí na doutrina, que esmiuça isso e traz de uma forma mais amorosa, mais fraterna para a gente entender e a gente não errar, não tá atirando pedra, né? Eu acho que essa é um momento muito importante na vida da gente. Porque a doutrina espírita ela afasta totalmente o conceito de castigo, né? Do castigo eterno, do queimar no fogo do inferno para a vida inteira, do castigo, da punição, ela afasta totalmente isso. Então, na lei de causa e efeito, a gente tem a responsabilidade da nossa evolução. Aí, para quem traz, né, a pessoa que trai, aí exige-se o arrependimento sincero, o esforço da regeneração, a reparação do mal que praticou, né? Por meio da reparação, em todo sentido, que trai em qualquer sentido. E para aquele que se sente traído, o trabalhador que se sente atraído pelo chefe, o chefe contrário, a esposa, o marido, os filhos, a sociedade. Aí, para quem é traído, o Espiritismo recomenda o perdão, para que nós possamos, então, alcançar a libertação, é o perdão, que guardar mágoa prolongada é sintonia com o agressor. A gente sabe que é isso, a mágoa prolongada é sintonia com o agressor, esteja ele encarnado ou desencarnado. Aí a gente sabe aquela história, eu vou te perdoar porque eu quero te perder para a vida eterna, não quero te ganhar, quero que você fique perdido para a vida eterna, não chegue perto de mim, não, não quero te ganhar para a vida eterna, quero te perder, por isso eu vou te perdoar, por isso eu vou conviver bem, vamos ser amigos, vamos tentar resolver, porque eu quero te perder para a vida eterna, né? Então eu não quero vir com você mais não. E aí a gente vai trabalhando o amor. E esse é a beleza da doutrina, né? E a reconstrução em muitos casos, às vezes, é até mesmo a reaproximação, né? Pode ser até a reestruturação de uma relação, a reconstrução de um casamento, a reconstrução de uma amizade, e através de diálogo, através de renovação, através de perdão, às vezes é, e às vezes não. E a doutrina é tranquila quanto a isso. Nunca houve aquela rigidez, aquela, né, que você tem que nascer e morrer com quem você casou. Não existe isso na doutrina espírita, mas a gente entende que todo esforço, tudo que está ali acontecendo é para que a gente possa resgatar uma promissória assinada na espiritualidade. Se a gente não consegue pagar essa promissória, a gente rasga ela está valendo lá em cima ainda. De alguma forma, nós vamos ter que resgatar aquela promissória, que não seja com a união conjugal, mas a gente vai ter que resgatar de alguma forma, mas nada a ver, né? Aquela rigidez que a gente tinha sempre. Ô, Então, tia, pegar o pensamento é isso. Oi? eu estava aqui lembrando, um plantio é livre. Nós somos livres para plantar o que a gente quiser. Agora, a colheita será obrigatória, É, não com os meus olhos. é, É isso que a gente entende, porque a gente tem que entender o olhar de Deus. Na hora que ele criou o sol, olha só, o sol, ele brilha para o traficante, ele brilha para o criminoso, ele brilha para o cientista, ele brilha para o agricultor, ele brilha para quem está no bem e para quem está no mal. é. Agora, o que nós fazemos de todo esse universo que Deus nos concede, aí a gente vai plantar e aí a gente vai colher, né? A gente não sabe que vem médicos hoje fazendo 10.000, 20.000 operações, cirurgia, usando a ponta de um bisturi, Sim, e eles usaram a lança no passado, né?
dizimando vidas e mais vida, levantando uma bandeira do Cristo e tudo mais. isso. Então, quer dizer, essa é a lei de amor. Fato é que o mal ele não pode perdurar. Então, se a gente pagar o mal com o mal não acaba. Então, tem que ser com amor. É essa didática que Deus usa conosco, né? Então, sabe o que que eu resumo? O que que eu fecho isso? Que nós todos somos adúlteros. Porque, no finalmente, o que que acontece? Qual que é a fala lá do Espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele diz que aquele que sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Aí, quem é de nós que em algum momento não está com a ideia do mal? Que seja aquele mal pequenininho que a gente acha que não é mal, né? Vou no trânsito, vou é, na casa espírita, na escola, onde for. Então, a gente tem muito progresso a ser realizado por nós. Muito progresso. Tem uma fala, Esse, tem o que o Evangelho nos traz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Se parasse aí, tia, eu estava longe da doutrina. Mas aí tem uma vírgulazinha, mas é pelo esforço que você emprega para domar suas más tendências. Aí exatamente. eu dou uma respirada, é aquele alívio, meu Deus do céu, eu errei hoje, amanhã eu vou me esforçar de novo até o momento que eu conseguir. Nós estamos nessa Exato. caminhada. É isso que a doutrina nos É oferece. Isso isso. não quer dizer, né, que a gente tem que errar sempre. Não, é um esforço. É isso mesmo. Mudar, a gente sabe que é muito difícil, mas não é impossível. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É Eu isso acho que aí. se eu não tivesse essa vírgula aí, eu não seria espírita, não. Estava longe. Nem eu, nem eu. Gente, alguém quer fazer algum Deixa comentário? Quer eu falar mais quero. alguma coisa? Ô, Silvio, pode vontade. Beleza dessa perícope é que ela nos convida a deixar de olhar só para a gente, porque ela envolve o outro. Então, não precisa ser, não é necessariamente o vínculo entre dois seres, mas é para resgatar essa compreensão das relações humanas, né? Não só entre duas pessoas, né? Então, e principalmente Jesus fala no ouvir, ele fala, né, no falar, o sim, sim. Então, é exatamente isso, né? Você quando, só para finalizar essa questão do falar sim, sim ou não, não, é o ponto mais alto da maturidade espiritual, né? Quando você consegue ter essa integridade da palavra. Então é muito bonito quando fala, né, do você não ouviu o que está na lei, né? Então não é só sobre, é sobre esse resgate das relações humanas, principalmente naquela época, né, que as mulheres eram descartadas por motivos banais. Então, não somente hoje também a gente pensa nas relações que são descartadas por motivos banais, né? Então, Sim, e os relacionamentos a gente sabe que são planejamentos reencarnatórios, são oportunidades de aprendizado. Então, eu acho que o principal dessa perícope toda é essa compreensão da relação com o outro. É isso. é verdade. É isso que a gente aprende com Jesus hoje, né? Gente, muito obrigada. Eu falei com vocês que semana que vem a gente teria um estudo, não, mas eu tô pedindo, gente, uma pausa de 2 semanas, porque o meu genro vai fazer uma cirurgia e aí eu vou ter que ficar dando uma assistência lá, sabe? Aí, na verdade, o Reginaldo, ele viria falar dia 2 de junho, na primeira semana de junho. A gente dá uma pausa nessas 2 semanas de maio agora, porque eu pensei assim, julho para nós, eu acho que férias escolares não tem muito a ver, né? Para a gente parar julho, né?
A gente não tem criança, não é professor, não sei quem, não sei se o João está mencionando lá na praia, mas assim, aí eu pensei dessas 2 próximas semanas a gente dá uma descansada e eu também vou tá assim, a gente está aqui com esse trabalho no dia 2 de junho, então realmente nas 2 próximas semanas nós vamos estar de recesso, tá? Vou pedir a vocês essa compreensão para a gente ficar aqui. E a Sônia, coitada, ela foi para o hospital pronta para poder fazer o estudo de lá. Só que a filha dela estava internada, já estava internada, mas ela pronta para fazer. Aí não permitiram, porque o local onde ela está não tem uma privacidade. Ô Tem mais tia, ô tia, pessoas. Oi, vão envolvê-la na prece final? vamos, Ela se dispôs, né, tia, a falar de vamos, dentro do hospital pra gente? Puxa vida, vamos, né? vamos. Ela e a filha. Eu disse isso para ela, que a gente ia fazer isso. A Sônia é uma batalhadora e vem com todo carinho. Mas, assim, nós vamos sim, vamos envolvê-la e agradecer todo mundo, tá, gente? Muito obrigada mesmo pelas contribuições. NEP é isso aí, é cada um trazendo uma continha e a gente vai fazendo o nosso trabalho da maneira simples que a gente sabe fazer. Vou falar de novo do encontro. A Beth está aí ainda? A Beth está aí. A Beth está com intenção de ir, com vontade de ir, mas querendo procurar mais amigos para que vá também, gente. Vamos animar. O nosso encontro está muito bacana, tá? Ele está muito bacana. A gente tem feito um trabalho assim, as equipes estão trabalhando assim, cada uma, né, no seu quadrado, para que tudo saia muito certinho. Os jovens vai estar o NEP Jovem, que é a primeira vez que isso acontece. A gente está, assim, radiante de alegria por ter um NEP Jovem. Para nós é o máximo. Então, a gente os jovens não estão pagando inscrição, não estão pagando alimentação. Os adultos, sim. Os adultos, a gente cobra a inscrição para alimentação e para arcar com passagem dos oradores, com hospedagem dos oradores, né? Nós estamos com uma equipe boa de oradores aí, o Arthur, o Álvaro Morderrai, o Elahá, a Jane, que vai estar conosco daqui quando a gente retornar, a irmã Ilha vai estar conosco, o Saulo, o Vitor, né? O Vitor, menino, vai estar conosco também lá. E a casa é muito bacana, é muito aconchegante. A gente não vê como gasto, não, tá? A gente vê como investimento, porque impregna. As vibrações que se fazem impregna nas paredes, impregna na gente, né? E a gente, se juntar uma turminha, a gente pode alugar uma casa por 2 dias, ficar mais em conta, né? Se juntasse uma turma maior, que se desse para de Topic também ficava mais em conta, mas a gente tem que ver isso aí. As inscrições já estão abertas, já tem quase 300 inscrições prontas, feitas, a capacidade é para 400. Então, assim, abril foi rapidão, né, Silvia? Foi assim, até assim, surpreendeu a gente demais da conta, a adesão das inscrições. Vai estar bonito. Tá bonito, tá? Vai ficar uma coisa maravilhosa. Vamos pensando, vamos avaliando aí, porque vale muito a pena. Assim, quando o André Luiz fala que as vibrações impregnam nas paredes, a vibração das palavras impregnam nas paredes, e é verdade. Né? Esse ano, a Semana Espírita vai ser aqui na nossa casa, mas eu estou feliz demais por isso. Viu, João? Não vai ser na sua, vai ser na minha. Então, esse ano a Semana Espírita vai ser aqui, e eu fico só pensando no que fica grudado nas paredes, para a gente, assim, para o ano inteiro. Tá bom? Vamos agradecer, então, todo mundo. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece, envolvendo a nossa companheira Sônia, tá? Jesus amado, mais uma vez aqui estamos, Senhor, mas imensamente gratos por essa companhia certeira que nos concede, por esses seus prepostos que não desanimam de nós. Estão aqui, Senhor, nos trazendo as intuições,
remexendo nas nossas caixas do passado, para que tragamos, Jesus, do alto, aquilo que todos nós precisamos ouvir e entender. Esteja assim conosco, Jesus, sempre, para que não venhamos a cair, a sucumbir diante das dificuldades que a terra nos compele, que a nossa encarnação nos compele, das quais nós mesmos, Senhor, somos os culpados. Muito obrigado, Jesus. Sê conosco. Envolva nesse instante a nossa companheira Sônia Jacome no hospital, com a sua filha doentada. Que nós possamos, nessas vibrações, formar chamas de paz, de saúde, de energia, e que esses amigos possam levar até ela tudo isso que aqui agora formamos, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, para que ela se restabeleça, para que as suas células se refaçam, se esforçam, e assim, Jesus, tudo aconteça segundo a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor, sê conosco hoje e sempre, que assim seja. E assim seja. Boa noite.